Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje, vamos continuar a análise do poder constituinte derivado reformador e as suas limitações formais. Vimos no nosso encontro anterior que o poder constituinte derivado reformador tem limitações. Essas limitações podem ser circunstanciais, materiais, que são as chamadas cláusulas pétreas, e formais. No nosso encontro anterior, a gente viu que limitações formais podem ser, primeiro, subjetivo, e aí a gente viu quem são aqueles legitimados para fins de propor alteração da Constituição, ou seja, alterar o texto constitucional propondo uma PEC. São eles 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, no mínimo, presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Somente esses 3 legitimados. Muito bem, agora a gente vai fazer um questionamento, que é um questionamento doutrinário que pode vir, sim, cobrado no seu exame. É possível se falar em iniciativa popular de emenda constitucional? Muito bem, o que é iniciativa popular? O povo podendo propor um projeto. Essa iniciativa popular de emenda seria o povo podendo propor uma emenda constitucional. Isso já existe para fins de lei. Artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, que autoriza a iniciativa popular de leis. Agora, quem pode propor? Um indivíduo só? Uma pessoa? Não. Os requisitos são 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados da federação, cada um deles representados por 0,3% de seus eleitores. Esses são os requisitos para fins de iniciativa popular de lei. A questão é, cabe iniciativa popular de emenda? E por que a gente está falando isso? Porque a gente viu na aula anterior que os legitimados para propor uma PEC, um projeto de emenda constitucional, são aqueles lá. Câmara, Senado, 1/3, presidente da República e mais da metade das assembleias, cada uma representada por maioria relativa. Então, poderia, além desses 3, a iniciativa popular de PEC, de projetos de emenda à Constituição, muito bem, a doutrina majoritária, e esse é o entendimento adotado pelo Supremo, diz que não cabe iniciativa popular de emenda constitucional. Então, por quê? Porque o artigo 61, parágrafo 2º, deve ser interpretado restritivamente por se tratar de uma norma excepcional. Então, eu não poderia utilizar um entendimento por analogia para fins de também alcançar outra espécie normativa que não a lei. Esse é o entendimento do STF. Todavia, José Afonso da Silva diz que sim, cabe iniciativa popular de emenda constitucional. Por quê? Porque nós devemos fazer uma interpretação sistemática da Constituição. Afinal de contas, o povo, que é o legítimo titular do poder constituinte, poderia, quando quisesse, propor ele a iniciativa de alterar a Constituição. Então, seria algo inerente e ligado à própria ideia do que é o documento constitucional. Mas cuidado, para a prova da OAB você coloca que não cabe iniciativa popular de emenda constitucional. Muito bem, então, limitações subjetivas são os sujeitos que podem propor uma emenda constitucional. E quanto às limitações objetivas? Ou seja, quais são as outras condições que a Constituição estabelece para fim de alteração do texto constitucional? Essa proposta de emenda constitucional, apresentada por um dos legitimados, deve ser discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional. Quais são as casas do Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, é um sistema bicameral. Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Em cada uma das duas casas, a votação vai se dar em 2 turnos. Ou seja, 2 casas, 2 turnos, 4 votações ao todo. Não é Câmara, Senado, porque não é jogo de ping-pong. Vai votar 2 vezes na Câmara, se aprovado, aí sim remete ao Senado e é submetido a 2 votações. Não faz esse ping-pong, não. Vota aqui, volta lá, vota aqui, volta lá. 2 vezes na Câmara, aprovado, aí sim encaminhado para o Senado, e 2 vezes a votação no Senado, e aí a questão de, via de regra, a PEC começa na Câmara dos Deputados, salvo quando proposta por um senador. Muito bem, então, a proposta ela será discutida e votada em cada uma das casas, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação. E ela vai ser aprovada se obtiver em ambas as casas 3/5 dos votos dos respectivos membros. Estamos falando de 60%. Não vai cair 60% na prova. Só para você saber que 3/5 é maior do que maioria absoluta. Maioria absoluta, 50%. 3/5, 60%. Então, o quórum aqui é maior do que para aprovação de leis. E o mais importante é, o quórum é maior do que para aprovação da revisão constitucional. Lembra do artigo 3º do ADCT? O artigo 3º exige maioria absoluta. O artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, exige para a reforma 3/5 dos votos dos respectivos membros. Muito bem. Outra questão importantíssima para a prova. Essa daqui despenca. É possível sanção de emenda à Constituição? Veja que até rima, né? É possível sanção de emenda à Constituição? E a resposta é não. Não existe sanção de emenda à Constituição. Por que que não existe sanção? Porque a PEC, o projeto de emenda constitucional, ela não será submetido à aquiescência ou até aprovação do chefe do executivo ou chefe de Estado. Então, não há participação nessa fase de promulgação e publicação do presidente da República quando se trata de uma PEC. Ou seja, quem promulga, quem atesta a validade e encaminha para a publicação não é o presidente da República. Então, não existe sanção e nem veto de emenda constitucional. Quem promulga são, aí cuidado, as mesas, não é o senador, não é o Senado, são as mesas, que é um órgão do próprio poder. Então, são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, será promulgado pela mesa da Câmara e do Senado, as 2 mesas, que é um órgão da própria casa, e não pelo presidente da República. Então, se não há promulgação e publicação, por consequência, não há sanção e veto de emenda à Constituição. Cuidado. Outra questão importante, que é uma limitação de ordem objetiva. A matéria que constar de uma PEC, ela não pode ser reapresentada no mesmo ano se essa PEC foi rejeitada ou prejudicada por uma das casas. Então, vamos supor que a gente submete a PEC à Câmara dos Deputados. Eles rejeitam. Não é possível apresentar o mesmo tema, ou seja, a mesma PEC no mesmo ano. Então, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Na próxima, tudo bem. Na mesma, a Constituição veda, independente do quórum. Muito bem. Então, vimos aí as limitações de ordem objetiva quanto ao poder de reforma da Constituição. Vamos falar agora do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente nada mais é do que o poder outorgado aos entes estaduais da federação de editarem as suas próprias constituições. Então, nas federações, existe a presença de mais de um poder constituinte. Acontece que a nossa federação é uma federação diferente da originalmente surgida nos Estados Unidos da América.
O nosso federalismo é um federalismo que tem características próprias. E a principal característica é que os nossos entes estaduais não têm liberdade como os entes lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um estado que tem pena de morte e outro que não tem pena de morte. Há essa flexibilidade maior para fins de estabelecimento de regras vigentes dentro daquele estado, daquele país. No Brasil, não. No Brasil, apesar dos Estados-membros terem a possibilidade de ditar as suas próprias constituições, essa Constituição estadual está limitada, está condicionada à Constituição Federal. Então, existe poder constituinte nos estados, ou seja, os estados podem criar constituições, que são chamadas de constituições estaduais. Todavia, essa Constituição estadual está limitada, condicionada à Constituição Federal de 88, ou seja, está condicionada e limitada à ordem jurídica do poder constituinte originário. Muito bem. O próprio ADCT, no artigo 11, estabelece 1 ano após a promulgação da Constituição para que os estados elaborassem as suas próprias constituições. Isso foi feito. O que acontece é que você geralmente nem lê muito bem a Constituição Federal, quanto mais a Constituição do Estado. Você não tem esse hábito, inclusive, de ler a Constituição do Estado, porque a maioria dos temas, como está vinculado à Constituição Federal, acaba se repetindo. Inclusive o que a gente chama de normas repetitivas. Então, essas normas em âmbito estadual acabam utilizando, pelo princípio da simetria, os mesmos dispositivos ou os mesmos regramentos constitucionais. Ele só pode tratar diferente nos temas em que não são normas de repetição obrigatória e que haveria uma margem aí de autonomia para que o ente estabelecesse um regramento próprio. Mas como a margem é pequena, acaba que ninguém se importa tanto com a Constituição dos Estados. Mas o importante é saber que nos Estados existe poder constituinte, só que ele é derivado, ou seja, está limitado e condicionado ao poder originário, ou seja, à Constituição Federal. Polêmica com relação a essa temática. Em 1988, os municípios foram incluídos no rol de entes da federação. Isso você pode conferir no artigo 18 da Constituição, que vai dizer que os municípios também são entes da federação, né? A descentralização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Ou seja, os municípios foram incluídos como entes da federação. Anteriormente, eles eram considerados o quê? Autarquias. Olha só, hein? Cuidado. Depois de 88, não considerado ente, tecnicamente da federação, ou seja, pessoa jurídica de direito público pertencente à administração pública direta. Muito bem. Se o município é considerado um ente da federação, a pergunta que fica é: o município pode ditar constituições? Resposta: não. Apesar do município ter sido incluído no rol de entes da federação, o município não está legitimado a editar constituição, ok? Então, não existem constituições em âmbito municipal. O que existe é uma lei orgânica do município. Ela tem, digamos, a mesma ideia, a mesma funcionalidade, mas tecnicamente não é um documento constitucional. Isso porque o constituinte originário não outorgou ao município essa prerrogativa. Fez sim aos estados, como a gente mencionou no artigo 25. Então, a lei orgânica do município não tem natureza de norma constitucional. Se você viola a lei orgânica do município, isso não gera uma inconstitucionalidade, isso gera uma ilegalidade. Isso significa que não existe poder constituinte decorrente municipal. Cuidado. Tudo bem? Para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje, quais são os temas que são considerados pela doutrina como normas de repetição obrigatória no âmbito estadual? Então, a gente viu que há a possibilidade dos estados editarem as suas próprias constituições. Todavia,
por um critério de adequação e até numa ideia de simetria ou paralelismo das formas, existem temas, existem normas que obrigatoriamente devem estar disciplinados na Constituição do Estado, como estão disciplinados na Constituição Federal. Quais são esses temas? Vamos lá. Processo legislativo, CPI, organização do Tribunal de Contas e eleição do chefe do Executivo. Repetindo, processo legislativo, CPI, organização do Tribunal de Contas e eleição do chefe do Poder Executivo. Ou seja, esses 4 temas obrigatoriamente vão estar disciplinados na Constituição Estadual, como estão igualzinho disciplinados na Constituição Federal. Ok? Vamos finalizar o nosso encontro de hoje por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e espero que você compartilhe essa aula se tiver gostado e encontrá-la aqui num próximo encontro. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.